Bom, neste vídeo eu vou fazer exemplos de como achar a forma canónica de Jordan. Portanto, suponhamos que temos uma transformação de C3 linear, um endomorfismo de C3, que é representado na base canónica por esta matriz que eu escrevi aqui. Portanto, na realidade, tanto podia ser de R3 para R3 ou até de Q3 dos racionais ao cubo para os racionais ao cubo. Quer dizer, se for num espaço vetorial complexo, nós temos a garantia de que existe a forma canónica de Jordan, mas ela pode existir mesmo sobre outros corpos, e é o que vai acontecer aqui. Esta forma canónica de Jordan que nós vamos achar também seria uma forma canónica de Jordan, até podíamos tomar o corpo das racionais, com a transformação representada por esta matriz. Mas pronto, portanto vamos achar a forma canónica de Jordan. O que é que temos que fazer primeiro? Temos que achar os valores próprios e os vetores próprios. Portanto, isso faz-se da maneira habitual, não é? Subtraímos o lambda na diagonal e vamos ver quando é que a característica desta matriz não é máxima, ou seja, quando é que o núcleo é diferente de zero. Isso faz-se aplicando o método de Gauss para tornar a matriz triangular, ou pelo menos triangular a menos troca de linhas. Vale a pena estarmos aqui a dar o trabalho de trocar as linhas, só queremos achar a característica. Pronto, então podemos fazer estas operações que estão aqui indicadas. Pomos primeiro os coeficientes, portanto podemos usar esta linha como referência porque esta entrada é mais simples, não é? Menos 1. Portanto, e depois subtraímos múltiplos desta linha para anular aquelas outras entradas na primeira coluna. Ficamos com esta expressão e depois aqui vamos querer anular uma das entradas na segunda coluna. Esta linha já não se vai mexer e nesta segunda coluna o mais fácil é cancelar. Portanto, podemos cancelar, por exemplo, esta linha multiplicando, para não estar aqui a ter que separar em casos. Se multiplicarmos esta linha por menos lambda e somarmos àquela multiplicada por 6, isso vai cancelar a segunda entrada da primeira linha, não é? E isso corresponde a esta operação, que na realidade é uma operação são duas operações elementares do método de Gauss. É primeiro multiplicar a primeira linha por menos 6, que é multiplicar por um escalar não nulo, é um sistema equivalente, e depois, uma vez que a primeira linha tenha sido multiplicada por menos 6, somar de lambda vezes L3. Portanto, estes sistemas são todos equivalentes. Portanto, ficamos com esta matriz. Quando é que a característica é menor do que 3? Quando os pivôs se anularem, ou seja, este aqui nunca se anula. Este é quando o lambda é igual a 6 e aquele é quando o lambda é igual a 6 ou o lambda é igual a menos 3. Portanto, os valores próprios são 6 e menos 3. Há dois valores próprios, ok? Oi, não esqueci de fazer. Ok, então temos os dois valores próprios. Agora, temos que achar os vetores próprios, que é basicamente substituir lá em cima o lambda pelo valor próprio, 6 e menos 3, e achar o núcleo da matriz que resulta. Portanto, quando subtraímos 6 ao longo da diagonal, ficamos com esta matriz, calculamos o núcleo e dá-nos que o núcleo é gerado só por este vetor. Portanto, é o conjunto dos múltiplos, todos os múltiplos do vetor 1, 0, e, portanto, a dimensão do espaço próprio, o espaço próprio é os múltiplos deste vetor, tem dimensão 1, e isso chama-se a multiplicidade geométrica. Portanto, o valor próprio 6 tem multiplicidade geométrica 1. Fazemos a coisa para o menos 3, portanto somamos 3 ao longo da diagonal, achamos o núcleo, e agora o núcleo dá-nos que consiste nos múltiplos do vetor 1, 0, 1. Okay? Portanto, novamente o espaço próprio de menos 3 tem dimensão 1 e o menos 3 tem multiplicidade geométrica 1. Isso significa que a matriz não é diagonalizável, só temos dois valores próprios, vetores próprios independentes, o 1, 0 e o 0, 1. Ok? Mas vai ter uma forma canónica de Jordan. Como é que funciona isso? Portanto, o número de blocos na forma canónica de Jordan vai corresponder ao número de vetores próprios linearmente independentes. Cada bloco, a base correspondente àquele bloco, começa com um vetor próprio. Portanto, nós vamos ter dois blocos, o para o 1, 0 e o 1, 0, 1. O do 1, 0 vai ter 6 na diagonal, o do 1, 0, 1 vai ter menos 3 na diagonal. E agora, a soma dos tamanhos desses dois blocos vai ter que dar uma matriz 3x3. Portanto, a soma dos tamanhos dos blocos tem que ser 3. Portanto, um dos blocos terá que ter dimensão 2 e o outro bloco terá que ter dimensão 1. Ou seja, portanto, que são estas duas hipóteses que eu escrevi aqui. Portanto, quais são as duas hipóteses? Ou é o bloco de 6 que tem dimensão 2 e o outro tem dimensão 1, e então a forma canónica de Jordan vai ser esta. Ou o bloco de 6 tem dimensão 1 e o bloco do menos 3 tem dimensão 2 e a forma canónica de Jordan é esta. Ok? Portanto, o que é que distingue estas duas possibilidades? É que, neste exemplo aqui, há um vetor próprio generalizado de 6 e aqui não. Okay? Aqui o que há é um vetor próprio generalizado de menos 3. E, portanto, o que é um vetor próprio generalizado? Eu lembro-vos que é
por exemplo, para 6 é um vetor V que é anulado não por t menos 6i necessariamente, isso seria um vetor próprio, que também é um vetor próprio generalizado, mas que é anulado por uma potência maior de t menos lambda-i. Portanto, para ver se há vetores próprios, portanto, o que é que acontece? Vamos, por exemplo, ver se há vetores próprios generalizados de t menos 6. Portanto, reparem, aqui há, num primeiro caso, porque se nós fizermos t menos 6, dá-nos esta matriz, não é? Subtraímos 6 na diagonal, dá-nos esta matriz, que é uma matriz que tem característica 2, e, portanto, corresponde ao núcleo de t menos 6 ter dimensão 1, não é? Se fizermos o quadrado, o que acontece quando podemos fazer bloco a bloco, é quando fazemos este bloco ao quadrado dá 0. Portanto, a matriz de t menos 6 ao quadrado dá-nos esta matriz, que tem só característica 1, ok? E, portanto, o núcleo de t menos 6 ao quadrado, neste caso, no caso 1, vai ter dimensão 2, que vai corresponder a ter o tal vetor próprio generalizado. Ok? Portanto, no primeiro caso, tem que haver um elemento que está no núcleo de t menos 6 ao quadrado que não pertence ao núcleo de t menos 6. Portanto, que é um vetor próprio generalizado que não é um vetor próprio. No caso 2, isso não acontece, tá bem? Porque se nós fizermos, temos aquela... se tivermos em alguma base a transformação linear, se puder escrever... não é isto que eu queria fazer. Portanto, se em alguma base esta transformação linear se puder escrever nesta forma, então, fazendo as contas nessa base, nós fazemos t menos 6, fica esta matriz, que tem característica 2. E agora, qualquer potência desta matriz vai continuar sempre a ter característica 2. Ok? Porquê? Porque... quer dizer, podemos fazer, por exemplo, t menos 6 ao quadrado desta matriz, e agora t menos 6 levantado a capa, se calhar seria difícil achar esta entrada aqui. Mas as entradas na diagonal é super fácil, é simplesmente menos 9 levantado a capa. Portanto, isto vai ter sempre, esta matriz vai ser triangular superior, ter sempre dois pivôs, portanto vai ter sempre característica 2. Ou seja, o núcleo destas matrizes vai ter sempre dimensão 1. Então vai ter que ser sempre igual, está bem? Porque certamente o núcleo de t menos 6 levantado a capa contém o núcleo T menos 6. Se T menos 6 levantado, se T menos 6V dá 0, T menos 6KV também dá 0 de certeza. Portanto, como eles estão contidos uns nos outros e têm a mesma dimensão, são todos iguais. Ou seja, naquele caso 2, não há vetores próprios generalizados de 6. Ok? Pronto, então para fazer as contas, para decidir o caso, o que a gente pode fazer vamos fazer as contas com o t menos 6 ao quadrado. Se o núcleo for diferente do espaço próprio, que já achamos, estamos no caso 1, temos um vetor próprio generalizado de 6. Se o núcleo for igual ao anterior, estamos no caso do 2, está bem? Pronto, eu fiz isto com o 6, mas também obviamente podia ter feito com o menos 3, não é preciso, podia ter escolhido qualquer um dos valores próprios, ok? Portanto, vamos fazer aqui as contas com o 6. Eu faço o t menos 6 ao quadrado, faço as contas, dá-me esta matriz aqui, que obviamente tem característica, esta matriz obviamente tem característica 1. Ok? Portanto, o núcleo de t menos 6 ao quadrado tem dimensão 2. E, portanto, estamos na opção 1. Ou seja, a forma canónica de Jordan da nossa transformação linear tem um bloco de Jordan de comprimento 2 para o 6 e um bloco de Jordan de comprimento 1 só para o menos 3. Okay? Portanto, agora o que nos falta é achar a base que põe a transformação linear naquela forma canónica de Jordan. Ok. E então, o que é que significa a matriz que representa a transformação linear ser esta? Ok? Portanto, reparem, numa base B igual a V1, V2, V3, em que seja esta a representação, portanto, aqui na primeira coluna tem que estar T de V1 na base V1, V2, V3, aqui tem que estar T de V2 e aqui tem que estar T de V3. Portanto, o T de V1 é 6V1, o T de V2 é... Portanto, o T de V1 é 6V1 mais 0V2 mais 0V3. O T de V2 é 1V1 mais 6V2 mais 0V3. E o T de V3 é 0V1 mais 0V2 menos 3V3. Ou seja, nós já sabemos que a forma canónica de Jordan é esta. A base tem que ser um conjunto, uma base de C3, um conjunto de 3 vetores linearmente independentes, que satisfaça essas relações. Ok? E, portanto, eu escrevi aqui o que é que são essas relações, que é o que nos vai permitir achar a base. Portanto, são estas as relações que eu disse antes. Portanto, a primeira relação está-nos a dizer que V1 é um vetor próprio de 6, V3 é um vetor próprio de menos 3, e o ponto, a maneira como se acha a base, é nós vamos encarar esta equação
para o que é o vetor próprio generalizado como esta igualdade como uma equação para achar o V2. Portanto, eu sei que t menos 6 vezes V2 tem que ser o V1. Pronto, e neste caso é bastante fácil resolver isto porque não temos grande escolha. O V1 tem que ser um vetor próprio de 6 e nós já achamos, e basicamente só há um, a menos de constante. O V3 também. E portanto aqui para resolver esta equação não temos grande escolha, vamos fazer por aqui o único V1 que temos e tentar arranjar o V2. Portanto, é fácil de fazer as contas. Daqui esta é a matriz, novamente representa T menos 6 vezes a entidade. Este é o meu V2, é a minha incógnita. Né? Este é o V2 que eu vou achar. E este que está aqui é o V1 que eu já tinha achado, okay? Que é o vetor próprio de 6. Fazem-se as contas e dá-nos, por exemplo, reparem, vai haver sempre infinitas soluções porque esta matriz tem característica 2, não é? Portanto, podemos sempre somar ao vetor próprio generalizado que nós obtemos como solução desta equação, qualquer vetor próprio de 6 também seria uma solução. Mas, portanto, podemos escolher o mais simples possível e eu escolhi aqui o V2 igual a 0, 1/3, 2/3. E então já acabou. Portanto, já vimos a nossa base que coloca a transformação linear em forma canónica de Jordan, é esta. Portanto, tem o vetor próprio de... Tem o vetor próprio de 6, tem o vetor próprio generalizado que obtivemos a partir deste, e depois tem o vetor próprio de menos 3.